meditação na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, aleluia, o versículo 3 a seguir. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a seguir. O título da nossa leitura é Ação de Graça pela Esperança da Salvação. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé está guardada a virtude de Deus para a salvação, já prestes a ser revelada no seu tempo, em que vós grandemente vos alegrai-vos, ainda que agora importa, sendo necessário, que esteja um pouco constado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece, e provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e a glória na revelação de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Podem tomar o assento, agradecemos a Deus. Pedimos que Deus continue nos abençoando. Eu creio que Deus já tem falado para nós ao decorrer desta reunião, glorificamos a Ele por essa oportunidade, e até que pedi uma folga hoje, mas não foi possível, né? Então, na posição do céu, não tem argumento em fazer o que manda. Amém? Mas, meus queridos e amados, sempre devemos pararmos refletindo a respeito de nossa vida. Na posição que nós estamos, sempre deve fazer uma reflexão, pensamos e fazer a avaliação onde nós estávamos e onde nós estamos e para onde nós iremos. E o apóstolo Pedro, usado pelo Santo Espírito de Deus, nos traz ou desperta em nós, irmãos amados, a curiosidade de pararmos, sempre refletirmos e a respeito da posição que nós estamos ou o lugar que nós estamos. Quando no versículo qual lemos, versículo de número 3, e a palavra é endereçada, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo pela uma viva esperança. Consistente a respeito da vida espiritual, todos nós precisamos estar bem conscientizados, aleluia, a respeito do que nos tratamos. Porque quando o escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 11, o versículo 6, ele está dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Que aquele que aproxima de Deus, que creia que Ele existe. E quando Paulo, escrevendo no Romanos, capítulo 10, o versículo 17, se não sai da memória, ele está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, através do conhecimento da palavra de Deus, reconhecemos que nós fomos, irmãos amados, agraciados pela bondade e a misericórdia de Deus, que é a nossa sobrevivência, que a misericórdia de Deus, irmãos amados, é incomparável para com todos de geração em geração. E nós fomos alcançados, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo-nos, artigos dizendo que a graça de Deus, aleluia, é manifestada trazendo a salvação a todos. E quando falamos isso, em graça, é já nosso conhecimento que é um favor imerecido, pelos nos atos, procedência realmente caminhava de passo largo, oposto à vontade do Senhor, foi quando a Bíblia relatar bem claro que a nossa injustiça era como um trapo de imundícia, ver a situação que nós nos encontrávamos, e Deus desconsiderou toda essa ingratidão, entendeu?
todas as nossas fragilidades e limitações e nos resgatou das trevas para esta maravilhosa luz. E nós estamos aqui, onde nós precisamos parar nos refletirmos, que não é por nosso mérito de bondade ou misericórdia, aleluia, que nós estamos aqui, mas foi pela bondade e a misericórdia de Deus. E aqui nós estamos, e dentro dessas colocações, vê a colocação de Pedro, deixando para nós que nós fomos gerados, aleluia, por uma viva esperança. Essa esperança vive, irmãos amados. Então, naturalmente, quando fala em vida, ela fala em crescimento. E tudo fala, irmãos amados, tanto justamente da vida humana, como a vida vegetal, ou a vida animal. E ela precisa de ser cuidada para ter um bom desenvolvimento. E essa esperança, através, irmãos amados, conselho, e o qual Deus tem proporcionado a cada um de nós, porque a Bíblia é uma carta que Deus escreveu à humanidade. E feliz é aquele que tem o prazer, aleluia, de estar sempre meditando na palavra do Senhor. Pedir a Deus que desperta cada dia mais a curiosidade e o desejo pela leitura e o aprendizado da palavra de Deus. Que quanto mais, aleluia, como diz o apóstolo Tiago, chegai-vos a Deus, Ele chega a vós. Quanto mais nós aprofundamos, irmãos amados, buscando os melhores esclarecimentos a respeito da palavra, nós vamos, irmãos amados, aleluia, crescendo em nós essa viva esperança. Então essa esperança, aleluia, que cada dia mais precisa ser avaliada. Então, se nós fomos gerados por uma viva esperança, então existe esperança sem valor ou esperança morta. Então, a esperança viva, aquele que está, irmãos amados, aleluia, é como Paulo ele dizendo, em que nós testamos esse versículo hoje, né, a respeito de Paulo, por esse testemunho, olha, por essa causa, padeço, mas eu me vergonho, porque eu sei quem tenho crido. Aleluia, é uma convicção que nós servimos um Deus, aleluia, que Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos, aleluia. Mas uma coisa precisa, que nós estamos bem alicerçados, aleluia, a respeito da nossa atitude. Quando o professor Edmilson falava a respeito que Deus arrependeu, isso é uma questão para nós, irmãos amados, porque todos nós, Deus não arrependeu, não é uma questão de sentimento, de tristeza, remorso, mas tomar uma nova atitude a respeito da procedência do ser humano, porque o amor de Deus é incomparável. Não temos como nós avaliar, como diz, nós lemos hoje na leitura de Antônio, no capítulo 3, versículo 16, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor de tal maneira não tem como nos calcular, irmãos amados, aleluia. Quando paramos fazer assim uma reflexão a respeito do ser humano, é quantas vidas olhando ao outro lado, daqueles menos crescidos, ou sem justamente esse crescimento a respeito da vida espiritual, porque todo ser humano tem de pensar, aleluia, porque a Bíblia fala bem claro que Deus não tem mais ninguém por inocente, aleluia. Aí está à frente do ser humano, aleluia, duas eternidades. Uma eternidade justamente para punir os transgressores, aleluia, que ingrato a desobediência à sua palavra, e outra, irmãos amados, para justificar o que foi justamente obediente, está enquadrado, aleluia, uma vida completamente, irmãos amados, contraditória à vontade do Senhor, numa sociedade que anda de passo largo, oposto à vontade de Deus, e cada dia mais parece o desprezo e o abandono, a ingratidão, crescendo cada dia mais, porque está findando o tempo. Os dias estão findando, a volta de Cristo se aproxima, aleluia, enquanto o encardido, como diz meu querido Samuel, aleluia, ele está trabalhando, e Paulo e Pedro já advertiu no capítulo 5, versículo 8, olha, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor bramando como
leão procurando a quem possa tragar. Quem é que está procurando? Justamente os remidos de Deus, os remidos do Senhor, aquele que foi agraciado pela bondade e misericórdia de Deus, e abriu o nosso entendimento, reconheceu que nós estávamos em posição completamente contraditória, e essa obra de regeneração, quando nós vemos, irmãos amados, a leitura introdutória, aleluia, o encontro de Cristo com Nicodemo. Possamos observar, meus irmãos amados, dentro da história, né, passamos uma pinceladazinha sobre o texto que nós lemos na leitura introdutória. No encontro de Cristo com Nicodemo, não foi uma coisa da imaginação, não, é justamente um homem de grande sabedoria, de grande cultura, aleluia, era professor na sinagoga, ensinava, o doutor da lei. Então Cristo procurou a oportunidade, aleluia, para ter encontro com eles. Nicodemo procurou uma oportunidade para ter um encontro com Jesus. Por quê? Todos nós sabemos que o judeu sempre foi zeloso pela lei. Ele procurava minuciosamente saber a respeito o cumprimento da lei, embora que passou a ser uma forma, irmãos amados, por passar o tempo, entrar na decadência e levado, aleluia, como algo natural. Deixou de ser espiritual e andando agora simplesmente como Paulo nos advertiu, que o cristão, ele precisa andar por vista, aleluia, ele andar por fé e não por vista. Enquanto eles passaram, é justamente seguir a lei, simplesmente por vista, fazendo aquilo que era agradável, trazia para ele vantagem, mas adiante os grandes passados tempo, havia uma promessa já dada lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que é da semente da mulher. Nasceria um varão, porque já tinha o primeiro casal a entrar em decadência, mas Deus já tinha o seu plano. Aleluia! E enviar justamente o seu Filho amado, Jesus Cristo, para essa missão, para salvar a humanidade. E eles, irmãos amados, sempre levantavam profeta, aleluia, grande homem fazendo maravilha. Mas quando veio Cristo, nascido de uma família humilde, aleluia, que todos conheciam, agora nasce Cristo e ele testifica que é o Filho de Deus. Todos, irmãos amados, aleluia, não somente porque falava, mas aqui trouxe, irmãos amados, uma divergência adiante da sua forma de crer, porque ele esperava um Messias, homem poderoso justamente politicamente, podia tirar, livrar, justamente o jugo que pesava sobre eles, porque estava sob o domínio romano, sob o império romano, e eles estavam completamente, irmãos amados, sem sua pátria, mas esperavam um Redentor, um Messias, e vinha logo com autoridade para levar. Então, ele precisava ter uma entrevista com Cristo, porque Cristo, aleluia, diante dos milagres, diante de tudo que Cristo operava, nenhum outro profeta, nenhum outro poderoso, aleluia, teve como Cristo fazer o que Cristo estava fazendo aos olhos de todos. Então despertou uma curiosidade, justamente a corte do sacerdote Caiafa, e agora vai designar Nicodemo para ter uma entrevista com Nicodemo, aleluia, para saber realmente a origem dele, porque era filho de Deus, mas eles conheciam, era filho de um casal nobre. Isso causava divergência. Foi onde ele dirigiu perto, vê que ele é um sábio, dirigiu para Cristo: mestre, bem sabemos, que tu és filho de Deus, porque ninguém faz o sinal que tu faz, se Deus não for com ele. Naturalmente, se fosse realmente, mas Cristo, ele como onisciente, sabia que era uma interrogação simplesmente capciosa, porque queria saber, e agora a resposta totalmente foi diferente. Nicodemo, de verdade, eu digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha, não tenho nada a ver com a pergunta, né? Aleluia, uma resposta totalmente diferente. E Nicodemo parou e disse: olha, mas como pode ser isso? Como pode isso? Não, de verdade, eu digo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode nem ver o reino de Deus. Mas, mestre, porventura o homem, sendo velho, ele pode tornar o reino materno nascer outra vez? Aleluia! Mas é preciso, irmãos amados, aí que vem nascer da água e do Espírito, uma nova criatura, porque o homem, mais que ele sabe mais inteligência, mas ele precisa tomar uma nova atitude,
e a Bíblia se trata de arrependimento, aleluia, e viver agora justamente o versículo nós lemos, pela esperança, pela fé, aleluia. Aquilo, irmãos amados, que a palavra de Deus nos ensina, não é a forma que eu penso, que eu acho, que eu creio, não. É que está escrito, é para nós ler, crer e obedecer. Fazendo assim, aleluia, nós vamos ser bem-sucedidos. E Pedro deixou bem claro para nós isso aí. Aleluia, dentro dessa colocação, vem o versículo número 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode puxar, guardada no céu para vós. Então, a primeira coisa, que essa esperança depende, irmãos amados, da nossa manutenção. Aleluia! Para manter essa esperança viva, precisa da manutenção. Qual é essa manutenção? É justamente ocupar o tempo sempre, aleluia, na leitura da palavra de Deus, lendo, procurando entender, aleluia, e obedecer. Porque no capítulo 7, e o versículo de número 24 e 25 de Mateus, o que o escritor deixou bem claro para nós? Aleluia, que aquele que ouve a palavra de Deus e o pratica, será semelhante a um homem ou uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica é considerado uma pessoa que tem uma deficiência mental. Porque, aleluia, a nossa vitória, irmãos amados, não está somente no ler. A nossa vitória não está somente, irmãos amados, no crer. A nossa vitória está no obedecer a palavra de Deus. É por isso que todos nós precisamos de ter o nosso recurso para manter justamente essa esperança, para que ela não murcha. Então precisamos sempre ler a palavra de Deus, procurar em prática aquilo que nós aprendemos, procurar sempre estar em plena comunhão com Deus. E essa comunhão precisamos estar enquadrado, como diz o apóstolo Pedro, João no capítulo 1, versículo 7 e 7. Se nós andarmos na luz, como Ele, o Senhor, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, a primeira coisa, irmãos amados, para nós manter essa esperança viva, essa esperança, irmãos amados, para não entrar em decadência, nós precisamos estar sempre, aleluia, dando a manutenção, justamente na comunhão uns para com os outros. Porque, aleluia, a primeira coisa que nós precisamos estar bem conscientizados, como deixou bem claro o presbítero Antônio, o Salmo de número 15, que traz para nós uma descrição como nós devemos proceder justamente uns para com os outros. Aleluia, de ter uma plena comunhão, de ter pleno, irmãos amados, bom senso, como está justamente colocado os 10 mandamentos que se servem em dois. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, o próximo como a mim mesmo. Aí é resultado. Tenha resultado. O amar quem me ama é muito fácil, é muito bom amar quem me ama, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar aqueles que não me amam, aqueles que me odeiam, amar os inimigos, aleluia. E isto, irmãos amados, que nós precisamos fazer resultado, pedir a Deus graça para nos capacitar, para que nós tenhamos a sensibilidade de reconhecer, aleluia, que todo ser humano é sujeito às suas limitações e à fragilidade. Então, dentro dessas colocações, nós precisamos compreender se a pessoa procede diferentemente da palavra de Deus, ou que ele fala, o que ela anuncia, aleluia, de acordo com a sua procedência, porque se está agindo ao contrário, porque não está bem. Então, se a pessoa leva por uma procedência, leva por ofensa e constrange, ele vai parar que está na mesma situação. Aleluia! Porque tem um dito popular, se eu não quiser, nós não briga. Então, se eu tiver força espiritual, o prato não vai me dominar. É verdade ou não? Então, só domina aquele que está dominado, o que está fraco. E nós precisamos ter justamente essa manutenção para que nós tenhamos uma habilidade espiritual, aleluia, como tem até um dito popular ali fora, né? Nada me aborrece, aleluia, porque quando Paulo, ele parou com Cristo adiante de alguns problemas, ele chegou, reclamou com Cristo, dizendo, Senhor, aleluia, eu tenho orado pelos outros, cura, eu tenho feito isso aí, aleluia, e aparta de mim esse espinho da carne.
aleluia, diante das perseguições sobre ele, é a resposta de Cristo para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, porque pode, irmãos amados, adiante disso, mas por que o poder de Deus vai aperfeiçoar na fraqueza? É justamente a providência de Deus. Só chega quando os meus recursos terminam. Quando eu tiver condições de lutar, condições para batalhar, condições para superar os problemas que estão me afligindo, Deus parte. Agora, quando termina, que eu canto por ele, reconheço que eu não tenho mais condições, justamente essa esperança está viva, e o Deus que nós servimos nunca nos deixa desamparados. Aleluia! Por isso que no Salmo 27, versículo 14, o que o salmista deixou para nós lembrar? Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Quando nossa esperança, essa esperança viva, aleluia, está germinando no nosso coração a cada dia mais, aleluia, determinando cada passo, a vida for se aproximando, então cada dia nós vamos mais aproximando de Cristo. Então precisa dessa manutenção, como está escrito, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para cada um de nós. Aleluia! Então, meus amados, aleluia, nisso tudo depende agora de nós, não de Deus. Glória a Deus. Tudo depende de nós, não de Deus. Aleluia, porque a porta está aberta. E tudo que eu pensar de bom, Deus tem melhor para cada um de nós. Aleluia! Por que razão esta? Primeira coisa, irmãos amados, eu tenho um texto. Pode haver até uma pergunta ali. Aleluia! Olha, tem uma pergunta. Se Deus é tão bom, porque tem tantas pessoas sofrendo? Aí que é a razão. Deus, irmãos amados, está sempre na posição. Então, quando o salmista lá no Salmo 90, ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sua sombra, a sombra está no refrigério, descansará. Então, todos nós, irmãos, tem que saber que tem um limite. Todos nós, adiante da palavra que Jesus disse, o Filho liberta, a verdadeira dele, nós somos livres, mas temos um limite. Entendeu? Se nós estivermos dentro do limite determinado por Deus, tá, se você vai prosseguir o Salmo 91, está de lá para o versículo 10, por aí, está 1000 querendo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se não será atingido. Por quê? Estamos dentro do limite. É a mesma coisa, nós estamos aqui no tempo. Entendeu? Justamente a temporal, a tempestade, está soprando forte, as coisas que acontecem, eu estou aqui do lado. Mas se eu sair do lado de fora, eu posso ser atingido alguma coisa. Então isso, meus amados, não é diferente na vida espiritual. Todos nós temos um limite. E nós precisamos estar bem conscientizados que nós não podemos ultrapassar sequer um passo além que Deus tem permitido. Como nós aprendemos isso? É justamente valorizando o que a palavra de Deus fala. É valorizando os conselhos de Deus. É valorizando, irmãos amados, aleluia, que o Espírito de Deus tem falado para cada um de nós. É por isso, irmãos amados, nos cultos de estudo, nós precisamos sempre estar com o nosso ouvido atento e pedir, Senhor, fala para mim através da sua palavra. Fala, Senhor, para mim através do livro, porque a Bíblia, para que Deus fale para nós através da sua palavra, fala para nós através do sino, fala para nós através de revelações, fala para nós através de sonho, através de profecia. Então ele fala de várias maneiras. Aleluia! E tem mais, a Bíblia tem 31.000 promessas para cada um de nós. Agora pergunto a você, aleluia, quanto você está sofrendo dessa promessa? Então, quanto mais você busca, quanto mais dedica, com sinceridade e com verdade, nós vamos se aproximando cada dia mais do nosso coração. Então, isso nós precisamos sempre estar para manter essa manutenção, para essa esperança não murchar, é através da oração, é através da vigilância, é através da obediência, vigilância, oração e jejum. Aleluia! E agora o resultado? A oração. Mas, irmão, eu tenho orado, eu tenho colocado a minha vida no altar, mas as coisas não estão sendo. Mas você fez um reparo no altar?
faz um reparo no seu altar. Aleluia, você realmente não tem algo impedindo as orações, porque se nós formos citar aqui, tem vários pontos, irmãos amados, que impedem as nossas orações. Primeiro eu vou falar que os versículos, os irmãos já sabem, é que escreveu o sábio Salomão no Provérbio 28, 9. Que é a responsabilidade? Aquele que se desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até às orações abomináveis. É um artigo bem pesado, mas é a verdade. Então, nós precisamos ter o desejo pelo aprendizado da palavra, o desejo, irmãos amados, de dar todo o nosso tempo para o Senhor, o nosso pensamento, o nosso querer, a nossa vontade, isso tudo faz a parte, porque agora nós somos servos de Deus. Nós temos que pedir constantemente, Deus fala para mim, para que eu venha a compreender qual é a tua santa vontade sobre mim. Isso que escreveu Paulo, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. Minha garganta está pensando, é glória. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pode dizer, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que para experimentar com a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós for agraciado pela oportunidade do melhor esclarecimento da vontade de Deus, se nós não procurar entender, quem é culpado das causas? Aí que vem a palavra de Deus falando com nós com toda a clareza, dizendo de que questiona, de que queixa a pessoa. Do seu próprio erro, ou as incoerências, ou falta de interesse ou abandono. Então são coisas, entendeu? Outra coisa, irmãos amados, que todos nós precisamos saber, entendeu? Para não manter justamente essa herança incorruptível, aleluia, que está guardada no céu, é o prêmio, o maior prêmio para a vida do ser humano, é a salvação, que vale muito mais do que a prata, muito mais do que o ouro. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos amados, aleluia, que a nossa parte, inclusivamente, estudamos muito esse semestre a respeito da atuação do corpo, da alma e do espírito. Precisamos ter uma sensibilidade para pôr tudo em ordem, para que nós não venhamos confundir uma coisa com outra. Primeiro, todos nós precisamos ter uma autonomia e não ter uma mente aprisionada no passado, nem aprisionada pelo sentimento, pela vontade, pelo querer, por aquilo que eu acho. Então, nós temos, irmãos amados, uma mente livre para escolher o que nós queremos, segundo a vontade de Deus. O que nós queremos? Morar no céu. Aleluia! Se eu quero morar no céu, então eu tenho que entrar pelo caminho correto. E esse caminho que ele falou, o próprio Jesus Cristo, no capítulo 14, versículo 6, do Evangelho segundo o escreveu o apóstolo, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele diz assim? Porque toda a questão e ordem a respeito da vida espiritual, ele deixou bem claro para nós que na palavra. Então dizendo que eu sou o caminho para seguir por fé. Segue meu exemplo, segue meus ensinamentos, segue, aleluia, que eu tenho te ensinado. Aleluia, então isso é uma questão de fé. Entendeu? Então dizendo, eu sou o caminho para seguir por fé. Ele é verdade por quê? Ele é verdade para conhecer em amor. Aleluia! Então, ele é vida porque ele, vida eterna, só ele que pode dar. Então nós temos sempre aqui, é por isso que lá no capítulo 12, o versículo 2 de Hebreu, ele está dizendo o quê? Olhai para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, que pelo gozo que estava proposto, desprezou a afronta, está à direita de Deus Pai. Isto, olha para ele, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, como falou Paulo, escrevendo os Filipenses, capítulo 2, dizendo, ele sendo Deus, não teve nenhum interesse de ter a mesma posição de Deus. Mas antes fez o quê? Humilhou-se, fez menos que os anjos, menos que os homens, humilhou-se até a morte de cruz. Mas para isso Deus exaltou soberanamente, deu um nome que é sobre todo nome, que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Aleluia! Então, para nós alcançar o objetivo,
nós, irmãos amados, tem desprezado tudo aquilo que vem trazer para nós perca espiritual, prejuízo espiritual. Então nós temos sempre que valorizar a palavra de Deus e ter uma vida moldada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 5: que mediante a fé que está guardada na virtude de Deus, aleluia, aleluia, para a salvação já presta a ser revelada no último tempo. A salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Amém? E nós precisamos, irmãos amados, aleluia, como diz a palavra, o reino de Deus é tomada força. Aleluia. O próprio Jesus, profiai-vos por entrar pela porta estreita. Aleluia, profeta, esforçai-vos, porque, irmãos amados, é uma batalha, nós estamos lendo. Porque justamente, irmãos amados, uma missão é justamente a substância material, que é o nosso corpo, está constantemente em contato com o mundo. É justamente uma atmosfera completamente, como diz o apóstolo, que o mundo jaz no maligno. Então nós temos que ter muita sabedoria e pedir que Deus venha ungir os nossos olhos para que nada venha enfatizar a nossa atenção. Porque toda a nossa pergunta, primeiro nós temos já que a primeira fonte do pecado é o ouvido. É por isso que nós temos só em Apocalipse 7:13, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvido, então nem todos estão com ouvido para ouvir que o Espírito Santo diz. Aleluia, tem a dizer para cada um de nós. Então, a primeira coisa, irmãos amados, é tentar justamente pedir que Deus unge os nossos ouvidos. Para quê? Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Para que Deus venha ungir, irmãos amados, para que as coisas contraditórias à vontade de Deus, ela não vai ter, irmãos amados, espaço. Porque tem um dito popular, aquilo que o ouvido não viu, o olho não viu, também não desce ao coração. Então nós temos que ter cuidado com o ouvido e ter cuidado com o olho. Porque isso tudo está em concessão. Os 5 sentidos que é a fonte do pecado. Porque quando ouvimos, desperta o olho a ver. E quando vemos, aleluia, vem a atração. Por isso que o apóstolo João, lá no capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não é dele. Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que está em Cristo Jesus permanece para sempre. Aleluia. Então a concupiscência da vida, a soberba da vida, que leva nós ao contagimento do ser humano, a justamente andar na contramão da vontade de Deus. Então tem que ter o ouvido, os olhos ouvindo e o nosso olho, aleluia, ungir o nosso olho para contemplar as maravilhas de Deus, ungir o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus, aleluia. Então, quando o olho ouviu, desperta a curiosidade, irmãos amados, para pegar o que aconteceu com o casal. Aleluia. A primeira coisa, eu ouvi a voz da serpente falando que a fruta era boa para se comer, e logo pecou. Logo que tocou, pecou, e viu que realmente é formado e comeu. Então, aí desperta. O ouvido desperta justamente o olho desperta a mão, entendeu? E agora o resultado fala pelo olfato, né? Aleluia. Então isso transmite também o nosso olfato. Viu? Está cheiroso, provar o quê? Apetite. E há um perigo, irmãos amados, em tudo, irmãos amados, aleluia. Nós precisamos ter um bom senso dentro da realidade, para que nós andamos, como diz o apóstolo Paulo, vede como andai prudentemente, porque é mil tempo, porque os dias são maus. Então, para nós manter essa esperança viva, o qual fomos gerados pela bondade e misericórdia de Deus, nós precisamos ter esse consenso, irmãos amados, aleluia, de dar a manutenção dessa esperança não vem desfalecer, porque ela tem que ser firme e constante. Não aquele que, já que eu penso, não. O meu Deus, conforme o patriarca Jó deixou bem claro, que a situação que passava, quando a sua velha esposa chegava perto dele,
diz: olha, você ainda mante a tua integridade, que teu Deus, abandona e morre. Ela disse: mulher, assim como para uma louca, para você também. Eu sei o meu retorno da Bíblia, e um dia se levantará para mim. A coisa hoje pode até não estar boa, mas creio que amanhã Deus vai mudar o quadro. Deus amanhã pode reverter o quadro da situação e você vai glorificar a Deus, aleluia, e vai dizer, conforme está o versículo número 2 do Salmo 103, dizendo, aleluia: nunca deixa, meu Senhor, esquecer dos benefícios que tem me concedido, aleluia, manter sempre a fidelidade com Deus. A nossa fidelidade, irmãos amados, para com Deus é a coisa mais importante. É por isso que, quando José, chamando o povo lá no capítulo 24, versículo 15, aleluia, do livro de José, quando ele chama o povo, é o conceito, diz: olha, servir a Deus com verdade e sinceridade, aleluia. Por que esta razão? Entendeu? Servir a Deus com sinceridade, porque, irmãos amados, há algo de tão nós, nas nossas limitações da fragilidade, que nós queremos, pensando que enganamos a Deus, mas nós estamos enganando a nós mesmos. Então, onde há engano, não há sinceridade. Então, nós temos que ser sinceros no falar, no proceder, em toda forma, como diz o apóstolo Pedro escrevendo no capítulo 1, versículo 15 e 16. Assim como é santa, que vos chamou, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Separado, que o culto é bem constrangimento, trazer constrangimento ao Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos uma vida bem equilibrada, bem sucedida, e assim, irmãos amados, que confiamos no versículo que, mediante a fé, está guardada na virtude de Deus, para a salvação presta para ser revelada nos últimos tempos. Versículo prossegue, nós adoramos com vida, então vou deixar para a próxima. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção e glorificamos.